Em 1970, 62% dos jovens com diploma universitário nos Estados Unidos eram homens. Agora, 50 anos depois, o cenário é completamente invertido. Só 43% dos diplomas de jovens estão nas mãos dos homens. No Brasil, a proporção é a mesma. 43% das matrículas em universidades são de homens e 57% são de mulheres. E a tendência do gráfico é que essa distância continue aumentando. Tudo indica que os homens estão cada vez mais desinteressados em entrar nas faculdades. Mas esse não é o único sintoma que mostra como os homens jovens estão desistindo de entrar na vida adulta. As taxas de depressão, desemprego, overdose também estão crescendo rapidamente entre os homens jovens e ninguém parece falar sobre isso. Cada vez mais a gente vê homens que consomem sem senso crítico nenhum uma cultura que desrespeita eles mesmos e vivem envergonhados, sem assumir a sua verdadeira natureza. Nesse vídeo, a gente vai te explicar exatamente o que é masculinidade e o que aconteceu com a cultura para que tantos homens jovens de hoje em dia vivam desmoralizados. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa te explicar quais são as origens dessa crise na masculinidade. É impossível entender o que aconteceu com a masculinidade sem falar da mudança no pensamento humano causado pelas ideias de Simone de Beauvoir. Nós precisamos voltar para 1949. O livro O Segundo Sexo marca o início de um novo momento do feminismo. Até aquela década, as grandes pautas eram os direitos civis das mulheres, o voto e o direito a herdar bens. Mas depois de Simone de Beauvoir, o movimento seria outro. O Segundo Sexo inaugurou a ideia de que a sociedade humana é criada pelos homens e para o benefício dos homens, e que nessa sociedade as mulheres são um grupo oprimido, destinado a ocupar uma classe inferior. Seria errado dizer que a Simone de Beauvoir gerou sozinha a crise de masculinidade que a gente vive. Mas é bem claro, essa ideia de que os homens são a classe opressora e as mulheres são a classe oprimida é o ponto de partida para desvalorizar tudo que é masculino. De década em década, essa narrativa foi sendo influenciada cada vez mais por elementos do marxismo, que foi ficando cada vez mais radical, se misturando com outras pautas extremistas, especialmente a partir dos anos 60. O resultado é que hoje, tudo que é masculino precisa ser superado. Esse esforço em fazer a masculinidade parecer ridícula é o principal motivo pelo qual os homens jovens não vão bem. Esses problemas eles ficam fáceis de entender depois que percebemos que muita gente acredita que a masculinidade é a raiz de todos os problemas do mundo. Quanto mais essa crença avança no cinema, nas empresas, nas faculdades, nas escolas, nos tribunais, mais as coisas ficam complicadas para quem é homem. Então, dado que ninguém na cultura está disposto a te explicar o que é a masculinidade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é justamente isso. Pode ficar tranquilo que isso não vai ser papo de red pill ou de vendedor de curso. Masculinidade não é uma fórmula secreta ou um superpoder. Masculinidade, simplesmente, é o nome dado ao conjunto de comportamentos associados ao sexo masculino. Só isso. Mas para a gente entender melhor, tudo começa 200 mil anos atrás, com os primeiros Homo sapiens caminhando pelo coração da África. Desde o primeiro casal de humanos, homens e mulheres já tinham papéis diferentes, determinados pela sua biologia. Isso aconteceu por um motivo muito simples. As mulheres sempre passaram por gestações longas e complicadas. Elas eram mais importantes, porque carregavam a continuação da espécie, e mais vulneráveis, porque o parto, naquelas condições primitivas, era extremamente difícil. Por esses motivos, as mulheres não participavam das atividades mais violentas, como a caça de grandes animais e as guerras. Elas tinham uma importância grande demais para correr esses riscos, que fazia essas atividades ficarem para os homens. A verdadeira essência do que é masculinidade começa a partir dessa distribuição de tarefas, que durou por centenas de milhares de anos. A masculinidade está associada a correr riscos e fazer sacrifícios por algo maior. Isso é muito diferente do que a sociedade atual quer que você acredite. Por um lado, a cultura tenta te vender que não existem diferenças entre homens e mulheres, mesmo com as evidências esmagadoras da evolução da raça humana. Ao mesmo tempo, de forma até contraditória, eles tentam te vender que existem coisas do homem e que elas são tóxicas. O tempo inteiro tentam associar masculinidade a coisas ruins, como agressividade física, arrogância, egoísmo, e não admitem que pode existir uma versão positiva dela. Para ocupar o espaço vazio deixado pela masculinidade positiva, a sociedade tenta fazer que só valores femininos sejam considerados bons. E isso que gera mal-estar
para boa parte dos homens. Então, para você entender o que está acontecendo, você precisa ter bem claro na sua cabeça qual é a diferença entre os valores tipicamente femininos e os valores tipicamente masculinos. Os valores femininos estão ligados ao cuidado e à bondade de todas as mães. Já os valores masculinos vêm do grande esforço que os homens sempre fizeram para caçar animais grandes e vencer guerras contra povos rivais. Muitas vezes, os primeiros homens precisavam entrar em conflitos acima da sua capacidade para conseguir salvar o grupo. Isso muitas vezes exigia um sacrifício da própria vida, mas ao mesmo tempo também representava a possibilidade dele receber altas recompensas caso milagrosamente conseguisse sobreviver. Essa é a verdadeira essência da masculinidade positiva, que a cultura se nega a falar para você. Esse tipo de instinto é replicado até hoje. Homens têm uma maior inclinação para correr riscos, por isso estão mais presentes na extrema pobreza e na lista de bilionários. Representam o topo de muitas das profissões, mas também morrem em números maiores para overdoses. Homens não são só propensos a tomar mais riscos. Assumir riscos é um elemento fundamental para o seu bem-estar psicológico. É algo contido na sua natureza. Muitas vezes esse impulso é mal canalizado no vício em apostas, em jogos de azar, que é a manifestação mais baixa possível para o desejo pelo risco. E essa é uma das armadilhas mais comuns para os homens jovens. Mas além de correr risco, a masculinidade também habita no gesto de sacrifício, no desejo de servir aquilo que você acredita. Ainda que existam muitas grandes mulheres mártires na história, essa é uma vocação mais presente entre os homens. Os exemplos são quase infinitos. Os 300 espartanos de Leônidas, os 12 apóstolos de Cristo, os primeiros navegadores portugueses, os bandeirantes que desbravaram o interior do Brasil e todos os milhões de homens que morreram heroicamente na Segunda Guerra Mundial. Todos esses homens do passado viveram um sacrifício por um propósito maior. Eles escolheram viver o risco, escolheram um futuro imprevisível. O mesmo instinto que moveu os primeiros hominídeos por centenas de milhares de anos a proteger as gerações futuras também foi o que orientou a vida desses homens, que fizeram um sacrifício definitivo. Obviamente, esse é um impulso que também pode ser desvirtuado, como os homens que matam rivais de torcidas organizadas. Esses casos são vergonhosos. Mas mais do que isso, a essência da masculinidade não está contida no fim da vida. Isso definitivamente não é uma exigência para você ser homem. O sacrifício de um pai que provém para sua família, ou de um filho que cuida da própria mãe na velhice, ou de um homem que sacrifica anos da sua vida para completar uma missão, tem a mesma dimensão. Como nós já falamos, masculinidade é o nome dado para o conjunto de comportamentos associados ao sexo masculino. Para não deixar nenhuma dúvida, a boa masculinidade está no desejo por aventura, na disposição para correr risco, na necessidade de viver um propósito maior e na capacidade de se sacrificar pelo coletivo. Seja honesto, existe algum lugar que preze por esses valores hoje em dia? Ou pior, um lugar onde você pode encontrar bons exemplos para se espelhar? A consequência é que, na maioria das vezes, a masculinidade só pode ser exercida de forma degenerada e em ambientes marginalizados. Jogos de aposta, extremismo político, aventuras em mundos virtuais ou a busca descontrolada por dinheiro. Os homens que servem de exemplo muitas vezes também não ajudam, sendo pessoas desonestas que fazem de tudo por prazer. Tudo que é masculino é feito de ridículo, ultrapassado, ou então mal educado. Isso definitivamente já está afetando os ambientes, fazendo os homens jovens já não parecerem mais adequados. Eles não enxergam o ambiente para exercer a sua natureza e o mundo passa a parecer frustrante. Colégios, universidades, empresas, a grande maioria das organizações das quais a gente tem que fazer parte para ter uma vida boa passaram a ser muito mais femininas do que masculinas. E isso afeta negativamente a maioria dos homens. Mas por quê? A gente já falou bastante sobre a diferença dos valores tipicamente masculinos e femininos. A principal forma que isso chega até a gente no dia a dia é através do comportamento social, que em média é muito diferente entre os dois sexos. E isso afeta muito a cultura das organizações. Na prática, as duas principais diferenças de comportamento social entre homens e mulheres são a forma que cada sexo compete e quão cuidadosos cada sexo é. Então, começando pela competição. Os homens competem abertamente entre si para provar quem é o melhor em fazer uma tarefa específica. Quanto melhor você for nessa tarefa, mais respeito você vai ter. Para dar um exemplo bobo, quando você é novo
Se você joga futebol bem, você vai receber respeito dos seus colegas, mesmo que você seja uma pessoa babaca. A hierarquia masculina é determinada pela competência em fazer uma coisa que seja valorizada pelo grupo. Já a competição feminina, ela é bem diferente. Começa que por fora, as mulheres parecem ser mais igualitárias e competir menos que os homens. Mas isso não é verdade. As mulheres competem sim, só que de forma escondida. E a sua competição acontece no mundo social, de reputação, não em cima de tarefas específicas. O objetivo é sempre ser a mais popular, que o maior número de pessoas gostem de você e te considerem uma amiga. Agora, explicando o segundo aspecto, o cuidado. As mulheres também são muito mais sensíveis ao próprio sofrimento e ao sofrimento de outras pessoas. Isso é uma característica muito positiva em vários contextos, como no cuidado de quem precisa, mas muitas vezes pode ser negativo para as organizações, como empresas e faculdades. Então, na medida que os ambientes foram adotando valores femininos, seu modo de competição foi ficando mais feminino também, e a atenção ao cuidado ficou maior. Isso acabou fazendo com que certos comportamentos naturais dos homens passassem a prejudicar o seu sucesso. Por exemplo, para você ganhar respeito, é cada vez mais importante você ser popular. Não adianta só ser competente. Ser bom no que você faz continua sendo importante, mas fica longe de ser o fator principal que te faz subir na hierarquia. Em empresas, boa parte das promoções passaram a depender de joguinhos de reputação. Mais do que isso, competições abertas para uma promoção são desencorajadas. Isso é visto como muito agressivo e prejudicial para o ambiente da empresa. E na cabeça da liderança, poderia causar sofrimento nos perdedores. Outra consequência é que desafiar um consenso é cada vez mais mal visto, independente do mérito dos seus argumentos. Muitas vezes, discordar é encarado como uma forma de antagonizar a maioria, quase como se você se considerasse superior às outras pessoas. Mesmo que você esteja certo, isso pode acabar diminuindo a sua popularidade, o que vai prejudicar a sua capacidade de crescimento. Além disso, a famosa camaradagem masculina, que envolve zoações entre amigos, também é muito desencorajada. Muitas vezes, os homens se zoarem é interpretado incorretamente como uma agressão, algo que colocaria a pessoa para baixo, causando sofrimento psicológico. O fim desse tipo de humor atrapalha os homens a criarem laços de amizade profundos, tornando a maioria das relações muito formais e superficiais, aumentando a solidão de pessoas que passam a maior parte do seu tempo no trabalho. A consequência dessas mudanças é a esperada. Homens são obrigados a agir segundo padrões femininos de comportamento, o que acaba tornando boa parte infeliz e os faz performar pior do que deveriam. Pode até ser pior do que isso. Muitos homens estão completamente desinteressados em viver uma vida adulta desse jeito, o que faz eles praticamente desistirem de participar da sociedade, se afundando em videogames e pornografia. Mas você, homem jovem, que olha para esse cenário e se sente desencorajado, não desista. A gente não fez esse vídeo para te desmoralizar ou fazer com que mais homens desistam dos desafios da vida. Nossa ideia é explicar porque muitos de vocês estão se sentindo deslocados em espaços de trabalho ou universidades sem um motivo óbvio. Com esse conhecimento, você vai conseguir fazer escolhas melhores para sua própria vida e conseguir lutar contra os ataques à masculinidade. E agora? Primeiro, não abaixe a cabeça. Mesmo com um cenário negativo que mostramos nesse vídeo, temos bons motivos para acreditar que isso vai melhorar. Cada vez mais pesquisadores e pessoas comuns estão percebendo que a onda de ataque à masculinidade da cultura e das instituições foi longe demais e precisa se moderar ou até ser revertida. E mesmo com todos esses problemas que a gente listou, lembre-se, é melhor ser um homem médio nascido agora do que em qualquer momento da história, a não ser que você queira ser bucha de canhão numa guerra. Segundo, pare de consumir uma cultura que desmoraliza homens. Imediatamente pare de assistir qualquer filme que diz respeito ao aspecto masculino e que mostra todos os homens como pessoas idiotizadas. Você não quer poluir a sua mente com uma mensagem política que te odeia. Por último, se você tiver a oportunidade, resista à expansão dos valores femininos nas organizações. Se você estiver agora ou eventualmente for chegar numa posição de liderança, faça esforços para que comportamentos masculinos normais não sejam repreendidos. Não deixe que homens sejam punidos por competir. Se esforce para que a popularidade não supere a competência.
Garanta espaço para divergência genuína de opinião e não puna homens por camaradagem. O mundo sempre precisou e vai continuar precisando de homens genuinamente masculinos. Cumpra o seu papel.